O estrabismo é uma doença que poucas pessoas têm conhecimento. Por isso, nossa equipe veio até a clínica Olhar Saúde e conversar com o profissional Pedro Buna, que nos dará todas as informações e qual o tratamento que deve ser realizado. Primeiramente, bom dia. Então, o estrabismo ele é uma doença ocasionada, pode ser tanto na fase da infância quanto na fase do adulto. Na infância, muitas das vezes é devido a uma imaturidade da musculatura ao redor do olho. Então, a musculatura não consegue fazer a força adequada e isso acaba causando um desvio no olhar. Tanto pode ser para dentro, quanto pode ser para fora, ou pode ser até um desvio vertical, que o olhinho fica em cima do outro. Então, existe a chance de reverter? Existe. Depende muito do tipo de estrabismo, do que ocasionou o estrabismo e as chances de resolução, quanto mais precoce na infância, a gente consegue fazer com que a visão da criança seja uma visão bem formada e a resolução, no caso esteticamente do desvio, muitas das vezes vai para a parte cirúrgica. Então, a gente faz tanto a questão do acompanhamento pela visão, quanto pela questão estética do desvio. E a convulsão, ela pode causar o estrabismo? Pode. Todas doenças neurológicas, no caso, podem causar algum quadro de desvio ocular. Isso pode ser de forma aguda, ou seja, uma convulsão pode de forma aguda, de um dia para o outro, por exemplo, causar um desvio, ou de forma a longo prazo, crônica, né? Em algumas pessoas, em alguns longos meses, anos, começa a causar um desvio que muitas das vezes pode, ao longo do tempo também, somente a pessoa, o organismo dela começar a melhorar isso de forma espontânea, ou muitas das vezes acaba sendo voltado para a parte cirúrgica também. O tampão pode trazer melhorias? O tampão, na verdade, ele é o tratamento que a gente faz quando a gente vê que, principalmente na fase da criança, adolescente, a criança tem um desvio ocular, mas ela também tem o que a gente chama de ambliopia. O que é ambliopia? É o olho preguiçoso. O olho preguiçoso nada mais é do que o olhinho que ele mais desvia, mais fica torto, ele tem uma visão pouco formada. Então, a gente vai usar o tampão justamente para formar a visão desse olho. Então, a gente usa o tampão no olho que desvia menos, para forçar o olho que desvia mais. Então, o tratamento do tampão é mais voltado para essa parte do olho preguiçoso. Em alguns momentos, pode modificar o desvio, tanto para mais quanto para menos. Em alguns casos, até o desvio aumenta um pouco, mas isso não quer dizer nada, porque muitas das vezes o desvio ele volto a dizer, vai ser a parte cirúrgica que vai corrigir a estética dele. Tá? Então, é mais voltado realmente ao olho preguiçoso, a parte do tampão. Tem como evitar o estrabismo? Evitar, difícil. É difícil. É porque realmente, como eu disse, na fase da criança, muitas das vezes é devido a uma imaturidade. Ou seja, a imaturidade da questão muscular que não consegue fazer esse controle. E na fase do adulto, quando surge de um dia para o outro, pode ser devido a doenças como neurológicas, como a gente estava falando da convulsão, um AVC, por exemplo, o diabetes, né? O diabetes é um fator também muito importante que pode causar o desvio.